Foi difícil, não tive as pernas que esperava, não estava onde deveria estar e tive que sair de muito longe. Não consegui responder ao ataque. Felizmente ainda faltam 19 etapas. Primož Roglič. Comentários sobre a etapa que aconteceu no domingo, onde nós vimos o Pogačar e o Vingegaard a saírem disparados a 10 km da meta. E o Roglič não conseguiu responder. Estava lá enfiado no cu de Judas do pelotão. Mal colocado apenas. Acho eu. Esperemos nós. Não sei. Sei que no domingo, neste mesmo domingo, eu estava na quarta etapa do Open de Vila do Conde a correr. Sim, porque eu voltei a correr este ano. Para quem não sabia, XCO, aqui o gordo. E eu tenho provas que sou gordo. Voltou a correr. E estava na meta, a 80 de pulso, bastante calmo até, na verdade. E estava a pensar cá para mim, carambas, e quando o pessoal ia para o Facebook fazer verdadeiros agradecimentos de domingo à noite, onde punha por lá abaixo as sensações todas, como se alguém quisesse saber daquilo. E depois ainda uma carrada de hashtags com os patrocinadores todos. Na verdade, ainda há muita gente que faz isso. Nada contra, cada um faz à sua maneira, e eu só acho é que isso já passou de moda. É só a minha opinião. E, portanto, como isso passou de moda, eu vou pôr aqui em vídeo as minhas sensações do Open de Vila do Conde. E algumas métricas, porque eu depois de partilhar as minhas métricas fisiológicas, chamemos-lhe assim, no Instagram do Projeto Pedal, ou o pessoal que colapsou com aquelas que eram as minhas médias cardíacas. Eu vou tentar falar aqui um bocadinho sobre isso, sobre o que é que eu senti, sobre como é que se encara uma prova de XCO, e uma vez mais como é que eu vejo, e como é que vocês, domingueiros, podem experimentar uma coisa destas e se devem ou não. Deixem-me falar-vos aqui um bocadinho sobre isso. Olá, meu nome é Pedro, eu sou treinador de ciclismo. Sejam bem-vindos aqui ao Projeto Pedal. Vamos para mais um vídeo de barlatura. Vamos a isso. É gente boa. Deixem-me só colocar-vos aqui uma métrica para vocês contextualizarem isto. Ora bem, eu tenho 45 anos, atualmente peso à volta de 82 quilos, estou sensivelmente 7 quilos acima daquilo que seria o meu peso ideal, e quando eu digo ideal é que, por exemplo, com 8 a 10% de massa gorda. E porquê que eu não conseguiria baixar abaixo dos 75? Porque eu sou um gajo com muita brita aqui para arrebentar, pá, muito músculo. Não é tão bom para ser ciclista, a não ser que sejas explosivo. Mas no XCO tu consegues de certa forma tirar partido disto. E obviamente que se eu perdesse estes 7 kg que estão a mais, eu era um avião. Exatamente. Um avião daqueles parados aí em aterros, essencialmente. Eu, depois de 2 anos com aquilo que supostamente era um problema de saúde, um problema cardíaco, 2 anos com todo tipo de exames ao coração, decidiu-se afinal que, ok, é coração de atleta, siga para a frente. Porque quando tu praticas desporto há muito tempo, dependendo do desporto em causa, tu podes desenvolver aquilo que são chamadas adaptações que saem das métricas daquilo que é a população em geral. Segundo dados lançados há 2 anos atrás, apenas 3% da população portuguesa dizia praticar exercício físico pelo menos uma vez por semana. 3%. Pelo menos uma vez por semana. Vejam como é que isto está. Isto faz com que a classe médica não tenha assim tantos dados quanto isso sobre pessoas que praticam desporto há muito tempo. E então, uma determinada característica cardíaca foi, digamos que, mal interpretada e pensou-se que era um problema, quando afinal de contas é uma adaptação. Em princípio. Se eu morrer depois na autópsia, conseguem confirmar isto que eu estou a dizer. Alta médica, leva a sua vidinha e eu voltei a fazer XCO este ano. Open de Vila do Conde. É excepcional para quem quer experimentar as sensações. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de aquecer. Vamos já direto à prova. Eu não tenho o hábito de aquecer. Porquê? É uma questão própria. Eu não treino tanto quanto isso. Eu, em semanas boas, que consigo rolar mais, eu faço 10 a 12 horas de ciclismo por semana. Eu sei que para a maior parte das pessoas isto era um sonho. Eu consigo fazer, mas essencialmente sempre zona 2. É a minha voltinha dos tristes. As minhas 2 horinhas e meia, 1h30, 2 horas, dá para fazer a minha rolagenzinha e só isto aqui permite-me ter uma condição física razoável. Basicamente é emagrecer para poder comer mais. Mas eu tinha saudades de apanhar umas valentes catrabuchadas no XCO, assim, porque o XCO é violento. Mas para provar que é violento, vejam aqui as minhas médias cardíacas desta prova e vamos falar sobre elas já de seguida. Ora bem, como Master B, nós temos os Master A, que A é de antigos, vão dos 30 aos 39, os Master B, que são os velhos,
que vão dos 40 aos 49, e a partir daqui é os C, que é os caquéticos. Com todo o respeito, porque há caquéticos que andam para caraças, e 3 deles passaram nesta prova. Apesar de saírem tipo 1 minuto atrás de mim, ainda assim me passaram. Falta de respeito pelo pessoal mais novo. Mas eu, como eu respeito o pessoal mais velho, quando eu percebo que eles me vão a passar, eu saio à direita e digo, passa, 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 que tu andas muito. Primeira volta, cada volta tinha aproximadamente, como vocês veem aqui, 3 km e 200. Primeira volta demorei 11 minutos e 35. A segunda volta, 12 minutos e 17. A terceira volta, 12 minutos e 54. E a última volta, 12 minutos e 51. Isto foi sempre a aumentar. Agora que eu vejo, isto aqui se calhar foi triste. Isto então era o circuito, vocês estão a ver agora a imagem do circuito de XCO. Para quem ainda não sabe, é novato nestas coisas, uma prova de XCO, que é a sigla de Cross Country Olímpica, é feito em circuito. O Open de Vila do Conde é uma prova onde tu não precisas estar federado para correr. Chegas, inscreves-te. Este ano, por exemplo, o custo foi de 12 euros as 5 provas, 12 euros as 5 provas, e tu inscreves-te, recebes um dorsal, tens um circuito bem fitado, organizado, as provas começam por volta das 9, 9h20, à 1h estão a ser feitos os pódios, e a partir daí vai toda a gente para casa, contente, feliz, correu, foi uma coisa muito... E quando eu digo começam às 9 e terminam à 1, é desde os mais pequenininhos com 4 anos até ao pessoal mais velho que queira correr. E em circuito dás um determinado número de voltas e ponto final. A minha frequência cardíaca média nesta prova, durante os 50 minutos de prova, a média foi de 184 batimentos por minuto e a máxima foi de 201. E não existe aqui qualquer erro, uma vez que eu ainda consigo levar o pulso a 205. E vocês perguntam assim, ó Pedro, mas tu tens 45 anos. Segundo a fórmula de Karvonen, que é a tua idade menos a cilindrada do teu carro, vezes o número de quilómetros que aparece no contador, que não quer dizer que sejam os reais, porque o carro pode ser importado, e tu devias ter um máximo de X. Meus amigos, isso é uma fórmula muito abstrata, na verdade. O máximo é aquilo que o vosso coração conseguir dar. O coração é um músculo, como outro qualquer, tem danos próprios de um músculo, mas é treinável, como o músculo que é. E idades próprias para fazer este tipo de treino. Dos 50 minutos de prova, aproximadamente, eu passei 48 minutos naquela que foi a minha média, 134 batimentos por minuto. Eu dizia há pouco que não tenho o hábito de aquecer. Efetivamente não tenho, porque eu não treino para fazer o aquecimento. Eu não estou a dizer que recomendo isto a alguém, não recomendo. Eu estou a falar de mim, Pedro Silva. Eu faço o Open de XCO, no fundo, acaba por ser os meus treinos de intensidade, já que eu não os faço durante a semana, e é para me divertir. E eu descobri, ao longo dos anos, que eu reajo muito bem à pancada. Eu sou muito explosivo, eu consigo sair muito em força, apesar de haver pessoal que anda aqui para caraças mesmo. Não se esqueçam que isto é um Open, isto é um Open, está bem? Open. Depois temos os regionais e depois temos os nacionais. Eu não participo nem nos regionais, nem nos nacionais, só estou no Open para me divertir. Eu opto por não aquecer. Todos os atletas que têm plano de treino têm também plano de aquecimento. E devem fazê-lo porque ajuda imenso. Mas como eu não tenho essa preparação, eu prescindo do aquecimento e eu consigo reagir muito bem ao arranque. Primeira volta de uma volta de XCO, eu odeio. E eu juro que eu odeio a primeira volta de uma volta de XCO, porque em termos de sensações, deixem-me dar... Fico zonzo, fico sem conseguir respirar, dói-me tudo que vocês possam imaginar, dói-me tudo, tudo. As pernas ardem, parecem que vão explodir, eu deixo de sentir as coxas, é horrível, horrível. E eu acho que é as sensações mais próximas que vocês podem ter de alguém que está prestes a colapsar e a morrer. Aliás, quando alguém vai experimentar uma prova de XCO, eu costumo dizer... Na primeira volta tu pensas que vais morrer, mas depois quando entras para a segunda tu percebes que não, que isso não vai acontecer, que tu vais conseguir terminar ou então vais ter vontade de desistir. Eu durante a primeira volta a única coisa que eu penso, quase sempre, é eu não corro mais, eu vou chegar à meta e vou desistir, não, hoje não dá. Em todas as provas de XCO eu penso a mesma porcaria na primeira volta, que é hoje não dá, eu vou desistir na meta. Mas à medida que nós nos aproximamos da meta, eu sigo e digo, não, tenta dar só mais uma, Pedro, tenta dar só mais uma. E na segunda volta é onde eu consigo encontrar o meu ritmo e perceber se a primeira volta foi efetivamente demasiada ou se o corpo vai reagir, e então a partir daí é que eu consigo meter o meu ritmo. Uma das vantagens então que eu consigo tirar é que eu como disse, eu sou muito explosivo, mas isso depois também, por exemplo, em maratonas perde-se imenso, não é? Porque depois
começas a perder cada vez mais, porque eu sou pesado, como eu acabei de dizer, mas eu consigo responder bem naquelas que são as subidas curtas, eu consigo responder muito bem, e uma das coisas que eu consigo fazer, e que é fundamental para o XCO, é logo na primeira volta, logo no arranque, eu por norma consigo colocar-me muito bem, devido a esta questão da explosividade. Há praticantes que depois, também tem a ver com a fisiologia deles, conseguem fazer ao contrário, não conseguem responder tão bem ao arranque, mas depois conseguem fazer uma recuperação muito eficiente. É claro que eu se calhar também eu conseguiria manter um ritmo mais elevado se treinasse um bocadinho mais, se treinasse um bocadinho melhor, mais específico para isto. É o possível, só faço isto para me divertir. Ponto final. Quando é uma prova destas, e no domingo estava um bocado de calor, na zona de cima até estava mesmo muito abafado, e eu por norma só levo um bidão. Um bidão de 500 ml, com isotónicos, chega 30 minutos a 20 minutos antes do arranque, das duas uma, ou faço um gel, ou então bebo água com isotónico, e por norma funciona muito bem na manutenção da energia que vou precisar daí para a frente. Depois faço a manutenção com o isotónico que levo no bidão, bochecho sempre por baixo da língua para ser mais eficiente, bebo aquilo, água o mais fresca possível, e toca andar para a frente. As voltas do meio são sempre as mais relaxadas, entre aspas, porque tu metes ali um ritmo mais constante, e depois na última volta, apesar da fadiga toda, eu na última volta tento puxar um bocadinho mais. Uma tática que eu utilizo é também perceberes onde é que tu és bom, isso é muito importante, saberes onde é que és bom e onde é que tu és mau, e estas imagens que nós estamos a ver há algum tempo são do circuito que eu fiz, é então saber onde é que tu consegues aproveitar. Durante os treinos, aquilo que eu recomendo, para quem quer experimentar XCO, durante os treinos, eu recomendo que vejam bem a pista, primeiro devagar, ok? Depois dão uma volta mais a ritmo e para terminar, para fechar, façam uma volta com intensidade, como se estivessem quase a correr. Essa volta vai-vos permitir ler a pista de uma forma completamente diferente, para perceber onde é que vocês vão cometer erros. Isto porque acontece muito, quando nós damos uma volta muito relaxados, nós estamos a fazer uma condução tranquila e às vezes a entrar em curvas com mais velocidade, a forma como vamos inclinar a bicicleta vai fazer escorregar aqui, vai fazer escorregar ali, vai projetar-te contra aquela árvore, contra aquele arbusto e muda-te a trajetória por completo e tu começas a cometer erros. Então se tu des uma volta muito rápida, tu vais começar a perceber onde é que é possível tu cometeres erros. E às vezes são pequenos ajustes que te vão permitir corrigir coisas mesmo muito significativas. Isso é muito importante. A última volta estás mesmo sempre muito cansado. Mas, na última volta eu tento puxar um bocadinho mais. Uma tática que eu utilizo é perceber, como há várias categorias a correr ao mesmo tempo, como eu estava a dizer, quando eu estou a ser ultrapassado por alguém que anda mais que eu por norma agarro nessa rodinha, eu deixo a pessoa passar, se eu perceber e mal eu possa, eu deixo a pessoa passar, sem me colocar a mim em risco, obviamente, e depois meto-me na roda desse praticante e tento forçar um bocadinho mais para ir na roda. Por norma, tiro um bocadinho mais de proveito de fazer isso e ganhar ali alguma margem. Sobretudo nas subidas, se tu aproveitares isso um bocadinho, ajuda. Acreditem que ajuda imenso. A descer, eu não diria que deixo bem, mas eu deixo razoavelmente bem. E portanto aí sinto-me bastante mais à vontade. Quando há zonas com muitos S's, uma coisa que eu percebi é que eu sou bom a gingar de ombros, assim, ok? Então eu consigo fazer os S's com alguma facilidade e já percebi também que nessas zonas consigo encostar com alguma facilidade, até o pessoal que a subir até é melhor que eu consigo ir buscá-los nessas zonas mais técnicas de gingar. Eu acho que isso tem a ver com o facto de eu já praticar isto há algum tempo e tenho mais esse jogo de cintura para ir buscar o pessoal a sair das curvas, mas basicamente tem a ver com o facto de não travares, saís bem das curvas, porque se não travares e fizeres bem a curva, depois também não tens que despender de energia a acelerar por aí fora e tudo mais. Mas basicamente, para quem... O XCO eu acho que é uma lição de humildade, francamente. O facto de nós estarmos a correr ali tão próximos uns dos outros, não é como nas maratonas que o pessoal vai embora e tu nunca mais os vês. O XCO, francamente, acho que é uma lição de humildade, é uma coisa muito interessante, porque como tu tens que fazer os obstáculos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tu tens que aprender a fazer os obstáculos. Eu passo a vida a dizer e eu continuo a dizer, um ano de XCO ensina-te mais do que 10 anos a fazer maratonas. Por causa desta particularidade. Primeiro tu aprendes a perceber as tuas sensações, tu achas sempre que não dás tanto como aquilo que realmente o teu corpo dá, e depois a questão dos obstáculos, de ter que passar tantas vezes, tu aprendes formas diferentes de passar o mesmo obstáculo. Coisa que, por exemplo, não acontece nas maratonas, que é o facto de tu perderes o adversário de vista, e depois nos obstáculos só passas lá uma vez, e acabou.
E às vezes até dizes, ufa, ainda bem que eu não passei mais aqui. No Xixó tens que passar uma e outra vez. E eu podia estar aqui o dia todo a falar sobre Xixó porque eu adoro isto e sou completamente viciado. Mas é aqui os meus agradecimentos de domingo à noite. Obrigado aos patrocinadores. E volto no próximo. Eu por hoje fui. Grande abraço.